um tema atual e para o qual todos devemos estar sensibilizados. Por uma razão simples, porque a tokenização não é uma moda, como disse há bocadinho a Ana Paula, é uma tendência. A moda vai e vem, a tendência vem e fica. Portanto, preparem-se para a tokenização. Antes, porém, eu vou fazer um comentário. Enfim, não cabe na questão da tokenização, mas cabe na forma como nós estamos em sede de formação. Eu vou pedir às pessoas que estão aqui presentes que não tenham problemas em se identificarem. Eu vejo pessoas a identificarem-se com números, com outros caracteres. Por favor, façam isso de uma forma natural, não há problema nenhum. Ponham um nome, porque ninguém se chama XPTO, nem, enfim, AAA e por aí fora. Mas fica à vossa consideração, está bem? Isto, no fundo, é muito simples. Tudo se duplica e amanhã, quando vocês tiverem uma rede que vai crescer, as pessoas vão fazer aquilo que vocês fazem. Portanto, fica só esta nota, uma nota pessoal. Eu gostaria que todos vocês se pudessem identificar de uma forma clara. Vamos àquilo que importa, vamos àquilo que nos trouxe cá hoje, que é falarmos um pouco sobre tokenização. O que dizer sobre este tema numa linguagem acessível ao comum dos mortais? Eu sei que há pessoas em sala que sabem o que é a tokenização, estão sensibilizados, estudaram, mas há outros que não. E eu vou-me dirigir exatamente a esses outros que não conhecem ainda o termo e precisam de informação. Eu vou fazer uma breve introdução, mais ou menos alargada, para construir uma base e, no fim, eu espero poder ajudar aqueles que não sabem o que é efetivamente a tokenização. Pois bem, o objetivo da minha intervenção sobre este tema, que está em cima da mesa, é apenas um. Eu vou usar analogias muito simples para explicar conceitos relativamente complexos. Nós ouvimos o vídeo, ouvimos um comentário de pessoas num mundo regulado. Aquele fulano, o Paulo Cardoso, é professor universitário e, portanto, ele fez muito apelo ao universo regulado e não regulado. Eu faço um comentário neste sentido. Tudo aquilo que nós temos hoje em dia enquanto tecnologia nasceu sempre do mundo não regularizado. Por exemplo, agora lembrei-me qualquer coisa que já caiu em desuso até, que eram aquelas cassetes de filmes, não é? Dos vídeos, nós íamos ao clube de vídeo buscar um vídeo. Tudo isso se projetou com um mundo não regulado. Por exemplo, filmes de cariz sexual que não se podia ver nos cinemas, as pessoas iam buscar as cassetes e não sei o quê. Tudo isto, todo o universo tecnológico tem a primeira visão é um mundo não regulado que a aceita. E depois sim percebe-se que podemos regular e então entra na normalidade. Portanto, não vejo nenhum problema em relação a isso. Toda esta estrutura vai ser e está a ser regulada e regulamentada. Portanto, a ideia não é trabalhar fora da lei, mas é só um comentário a respeito a esta matéria. Bom, hum, para aquelas pessoas que não conhecem os termos técnicos, eu não vou por aí, não vou pela área técnica. E atenção, não vamos assistir aqui nenhuma aula sobre tokenização ou qualquer coisa do género. Avancemos então. A tokenização é um processo global, é um processo totalmente abrangente e é irreversível. O que é que isto quer dizer? Que ele não volta. E, portanto, se não volta atrás, o que é que eu tenho que fazer? Bom, cada um de nós deve procurar entender o processo e procurar rapidamente adaptar-se às mudanças inevitáveis, notem bem, que este processo traz à vida de todos nós. Isto é, e porquê que este processo é irreversível? Porque ninguém vai concebir o universo, ou o mundo, ou a vida sem estes processos que vêm e que se implementam. Não são modas, volto a referir, são tendências. Portanto, este processo vai tocar, melhor dito até, vai invadir todas as áreas da nossa vida no futuro. E atenção, eu recordo que o futuro já começou, o futuro é já hoje. Que ninguém enfim, se esqueça deste aspecto. Nós estamos num processo evolutivo constante e permanente. Portanto, para entendermos a tokenização, primeiro temos que saber o que é um token. Parece-me que enfim, é aquela lógica da batata. O que é um token? Mas eu para já vou dizer-vos que um token que é um vocábulo, que é uma palavra que faz parte da nova literacia financeira. Vamos começar por aí. Vamos começar a construir a casa pela base. Portanto, isto é um princípio de literacia. Vou falar em 3 pontos importantes para entendermos melhor a tokenização. Ponto número 1, literacia financeira. Antes, porém, e primeiro que tudo, o que é que significa literacia? Eu tenho aqui uma nota, fui buscar o dicionário,
e vou ler, a literacia vai muito para além da alfabetização. Literacia é a capacidade de ler, claro que sim, logicamente, de escrever e de interpretar informações de modo a compreender uma linguagem específica e poder incluir essa mesma linguagem na utilização funcional e prática no seio de uma comunidade. A literacia envolve competências para adquirir conhecimentos e resolver problemas em função da temática. Traduzida em miúdos, literacia pode ser literacia desportiva, ok, é uma linguagem específica do desporto. Há uma, enfim, muito particular, que é o futebolês. Literacia de futebol, ok. Termos, se eu não dominar isto, eu não consigo estar integrado numa comunidade a falar com as pessoas porque não tenho conhecimentos, ou seja, na perspectiva da literacia, dessa literacia, estou à margem. Literacia médica, por exemplo, há uma linguagem médica, entendem, portanto, a literacia é qualquer coisa de muito interessante no que diz respeito à compreensão de um texto, de uma linguagem, de uma conversa, daquilo que for. Em concreto, literacia financeira é disto que se traça agora. Portanto, agora vamos entrar em concreto. A literacia financeira é a capacidade crescente de tomarmos decisões informadas sobre o universo financeiro, sobre o dinheiro. Não se trata tanto de aprender como ser rico ou coisas do género, mas sim sobre aumentar conhecimentos que nos permitem como o dinheiro funciona, como é que funcionam estas coisas todas, como é que eu posso poupar, como é que posso investir e, sobretudo, como identificar e gerir riscos financeiros. Portanto, a literacia financeira tem como alvo isto que eu acabei de dizer. Sem literacia, seja ela financeira ou outra, qualquer tecnologia nova, qualquer inovação torna-se extraordinariamente perigosa. Daí a importância de nós dispensarmos algum tempo da nossa vida para lermos, para aprendermos. Portanto, quero falarmos neste ponto número um, porque a base é a casa e vamos construir a casa a partir da base. Outro aspecto que eu quero salientar antes de falar objetivamente sobre tokenização, quero falar-vos no tokenomics. Tokenomics é um palavrão. Bom, no fundo é a economia do token. Tokenomics vamos entender como não é exatamente o white paper. O white paper é um documento mais alargado, mas o tokenomics é um documento a partir do qual se pode estudar as regras que definem o ecossistema para o qual o token foi criado e onde ele vive. Por exemplo, o número total de unidades existentes no mercado, plano de emissão de novas unidades ou novos tokens, a utilidade, por exemplo, desse token, incentivos para a compra do token, premiações para quem detém o token, por exemplo. Ou seja, há uma data de coisas que têm que ver com o tokenomics. É outro aspecto à margem da literacia financeira, mas que as pessoas devem consultar para saber como é que as coisas estão orientadas. Se o tokenomics for mau, enfim, o projeto cai logo, não é? Perde valor rapidamente. No fundo, este tokenomics é apenas a política monetária de um ativo digital. Ok? Fiquem com esta ideia, política monetária de um ativo digital. E agora que falo em ativo, eu vou caracterizar duas palavras que as pessoas usam de uma forma normal, na linguagem do dia a dia, que é o ativo e o passivo. Eu vou dar-vos uma dica. Há pessoas na sala que sabem, que estão à vontade com esta matéria, mas haverá outras que às vezes têm alguma dificuldade. Epá, o que é isso de um ativo digital? Pois bem, fiquem com esta nota. Um ativo, seja ele digital ou físico, ok? É tudo aquilo que gera dinheiro, que põe dinheiro no vosso bolso todos os meses. Um passivo é tudo aquilo que gera despesa, ou seja, que tira dinheiro do vosso bolso. É a forma mais simples de entender o que é um ativo e um passivo. Exemplos práticos para que todos possamos entender uma linguagem de uma forma corriqueira. Por exemplo, há pessoas que têm uma casa, são proprietários de uma casa. A pergunta é, a casa é um ativo ou é um passivo? A maior parte das pessoas diz, é um ativo, é um ativo. Mas pensem comigo, se um ativo é tudo aquilo que me tira dinheiro do bolso, eu tenho uma casa e todos os meses tenho que pagar a luz, pagar a água, o IMI, o anual, depois, sei lá, o condomínio. Portanto, tira-me dinheiro do bolso. Então não é um ativo, é um passivo. Só é um ativo se eu o vender, mas enquanto não vender é um passivo. Então, mas a casa também pode ser um ativo? Claro que pode ser um ativo. Se eu tiver uma casa e alugar essa casa,
tenho um income todos os meses. O inquilino paga-me a renda, então passa a ser um ativo. Estão a ver? Nós temos que ter flexibilidade mental para entender estes ativos físicos ou digitais. Os ativos trazem-nos dinheiro, os passivos levam-nos dinheiro. Mais um exemplo muito rápido, muito simples, muito prático. Um automóvel. Tenho um automóvel. Para quê? Para ir passear aos fins de semana. Então, um ativo ou um passivo? Bem, neste caso, se eu tenho que pôr a gasolina, pagar o imposto de circulação, manutenções, oficinas, então, isto é um passivo. Ok, então, mas quando é que ele pode ser um ativo? Por exemplo, se eu tiver um Uber ou tiver um carro de praça, um táxi. Então, aí, através do carro, eu ganho dinheiro. Ativo, passivo. Eu penso que toda a gente agora ficou com uma ideia muito clara sobre o que é um ativo e um passivo. Nós aqui falamos em ativos digitais. O que é que isto quer dizer? Não são ativos físicos, não são tangíveis, não se podem tocar, por isso são ativos digitais, são virtuais. Mas atenção, têm valor. E isso é que é importante. O terceiro ponto que eu queria falar convosco tem que ver com o comentário que o Dr. Paulo Cardoso fez, que é basicamente a dicotomia entre a banca tradicional e aquilo que se designa finanças descentralizadas ou DeFi. Reparem que ele falou muitas vezes no normativo, enfim, na economia regulada e na economia não regulada. A banca tradicional é centralizada. O banco é o intermediário em quem as pessoas confiam. Põem lá o seu dinheiro. O processo da relação do banco com a pessoa, apesar de hoje em dia estar muito mais acelerado, é um processo lento, é moroso e tem custos administrativos. As finanças descentralizadas. E aqui é muito importante este comentário, porque vamos falar de tokens daqui a breves segundos. Nas finanças descentralizadas, a intermediação é feita por códigos, os chamados contratos inteligentes, os smart contracts. Portanto, não há um gestor de banco. Há apenas algoritmos que executam transações automaticamente e, no fundo, é uma banca sem bancos, literalmente. E isto faz uma grande diferença. Nós somos proprietários, e vocês vão ver o vídeo até ao fim depois e vão ver que eles mais adiante vão fazer este comentário. A ideia de ter poder sobre aquilo que é nosso. O banco não garante, não promove essa situação, enquanto que as finanças descentralizadas, sim. E, aliás, veja-se o caso, já todos nós aqui em Portugal e seguramente em todos os lugares do mundo já ouviram falar em falências de bancos e pessoas que ficaram a arder, né? Porque a resposta do banco vai até um determinado percentual, não responde a 100% do valor que lá está. Bom, vamos então, depois destes três pontos, não é? Vamos falar enfim, do token. O que é isto de um token, para poder falar em tokenização? Token é um ativo digital não tangível portanto, não se pode tocar. Ele foi criado numa blockchain existente. Ou seja, há uma blockchain e, traduzindo na prática, blockchain em português seria cadeia de blocos. Blocos de quê? Blocos de informação. E dentro de um bloco de informação pode ter lá qualquer informação, informação financeira e não só. Para terem uma ideia, por exemplo, o serviço de saúde em Inglaterra está todo numa blockchain. E noutros países também, ok? A tendência é alargada, é abrangente, isto vai acontecer com tudo. E, em concreto, esta tecnologia de blockchain, ela é incorruptível, é inviolável. Não pode haver trapaça no meio disto tudo. Porquê? Porque a seguir ao bloco 1 tem que vir forçosamente o bloco 2. Não pode vir o bloco 3, ou o bloco 50, ou o bloco 1000. 1, 2, 3, 4 é sequencial e não. Agora, haveria, teoricamente, há uma possibilidade de fazer marosca, mas na prática é impossível. Porquê? Há milhões de computadores por todo o mundo que fazem a verificação das transações numa blockchain. E seria necessário que todos eles, ao mesmo tempo, tomassem a mesma decisão e afetassem toda a estrutura. Isso não é execuível, não é fazível. E, portanto, esta tecnologia é uma tecnologia que veio para ficar. Reparem que um token pode representar um montão de coisas. E, no nosso caso, no caso do nosso negócio, desta observação que vamos fazer agora,
Ele representa um recibo digital que tem valor, seja financeiro ou comercial. Um token é um símbolo. Tá bem? Um token é um símbolo. E no fundo, a tokenização vai ser uma linguagem simbologicamente definida com tokens. Já agora, em contraponto aos tokens, falemos também um pouquinho sobre criptomoedas, que também são ativos digitais, só que as criptomoedas têm blockchain própria. É uma das características. Há outras diferenças, mas uma delas são nativas de uma determinada blockchain. O exemplo de Bitcoin, exemplo Ether, muitas pessoas chamam Ethereum à moeda, mas a moeda é Ether. A blockchain chama-se Ethereum e a moeda é o Ether, mas toda a gente chama Ethereum à moeda, dá igual, pronto. Há outras blockchains mais evoluídas, mais rápidas e por aí fora. Neste caso, as criptomoedas servem como moedas dessa rede blockchain. Já agora também um comentário sobre cripto. Cripto é uma palavra de origem grega que quer dizer escondido, camuflado, não no mau sentido do termo, mas apenas no sentido de que não é visível, não é decifrável. Isso é que quer dizer cripto. Portanto, criptomoeda é uma moeda que nós não conseguimos decifrar. A criptografia é qualquer coisa de muito interessante, justamente para garantir isenção, privacidade, incorrupção e por aí fora. Ok? Bom, façamos agora rapidamente, para terminar a minha intervenção, a analogia sobre então, o que é a tokenização. Para vocês entenderem então de uma forma melhor o que é um token, eu vou dar exemplos práticos que toda a gente conhece e vai reconhecer agora quando eu comentar sobre ativos físicos. Porque passa-se exatamente o mesmo em relação ao ativo digital. Ou seja, como é que nós olhamos para ele? Bom, no caso dos ativos físicos, vemos o ativo físico. No caso do digital, não vemos, mas este olhar para ele é observar. Ok? Basicamente, recordo que quando éramos crianças, e pelo menos acontecia comigo, ia à feira popular com os meus pais e havia os carrinhos de choque, não é verdade? Aquela bolinha, desculpa, aquela ficha de plástico é um token. Pensem bem, é um símbolo que vale dinheiro. Ninguém punha lá na ranhura uma moeda. Íamos com as moedas comprar as fichas e punham no carrinho de choque. Um exemplo do que é um token. Outro exemplo, quem vai ao casino jogar usa fichas plásticas. São tokens. Valem dinheiro. Em função da cor, valem mais ou menos, mas valem dinheiro. E essas fichas são tokens. Um exemplo ainda mais evidente que toda a gente tem na carteira. Um cartão bancário. O que é um cartão bancário? Reparem que no nosso dia a dia nós fazemos compras e em vez de andarmos com um maço de notas na mão, usamos um cartão de débito ou de crédito. É como se fosse um token. Ele representa dinheiro. É um símbolo que representa dinheiro. Mas reparem que tem a grande vantagem de não expor o saldo da conta de cada um diretamente. Entregamos aquilo ao comerciante, ele recebe esse token, passa lá pela maquineta e a transação é enviada para o banco para confirmar e já está. Reparem, eu volto àquilo que disse no início. Este meu comentário não pretendeu ser uma aula de coisa nenhuma, isto é uma breve introdução sobre o tema. O tema tem muito mais que se lhe diga. Vou deixar no ar a ideia de que devem ver aquele vídeo, até rever o vídeo. Há comentários interessantes, embora pronto, eu não vou agora dizer que o Dr. Paulo Cardoso e o Dr. Alberto Amaral sabem menos do que eu, não é o caso, nem me ponho os bicos de pés ao pé deles, mas há aqui aspectos, por exemplo, quando ele diz a tokenização do dinheiro, as notas de banco são tokens, valem dinheiro. Se rasgarem uma nota ao meio, por exemplo, uma nota de US$ 10, rasgam a nota ao meio e vão com meia nota ao banco. Entregam a meia nota, o que é que acontece? O banco dá-vos 5 euros. Não sei se sabiam disto, mas ficam a saber que isto é viável. Portanto, se tiverem meia nota, não deitem fora, aquilo vale metade. E porquê? Porque há um número de série em cada uma das metades, peguem numa nota e vejam, e o banco devolve a metade. Ok? Antigamente apareciam umas notas com fita cola no meio, para fora, coisas assim, mas pronto. Fiquem só com esta ideia de que a tokenização é um processo irreversível, vale a pena dedicar algum tempo para estudar um pouquinho, não é nada demais. O ser humano tem uma grande capacidade para se adaptar às novas circunstâncias
e saber ocupa o lugar da ignorância. Há quem diga que o saber não ocupa lugar, não acreditem nisso. O saber ocupa o lugar da ignorância. Portanto, venha de lá o saber, vá-se embora a ignorância. Assim de fácil. O Herbert está com a mão no ar. Herbert, queres dizer mais alguma coisa? Não, eu estava a bater palmas, mas já agora aproveito só para fazer um Ok. comentário. Está bem? É muito rápido, porque há muito mais a dizer sobre a questão dos tokens. Eu fiz apenas uma breve introdução para depois falar na tokenização, mas fiquem já a saber que, entre muitas designações, há tokens utilitários e a maior parte dos tokens são especulativos. O que é que isto quer dizer na prática? Quer dizer que há um ecossistema que está definido, seja ele qual for, e os tokens utilitários têm a sua vida garantida dentro daquele ecossistema. Para terem também uma ideia mais abrangente, a questão das criptomoedas e dos tokens surgiu mais ou menos há 17 anos por aí. Uh, e nessa altura, o Bitcoin, que é o pai ou a mãe, ofereçam-lhe o género que quiserem, ou falamos na criptomoeda ou no ativo digital, não importa. O Bitcoin, quando apareceu, não tinha ecossistema definido. Ou seja, apareceu com a ideia de que as empresas iam ficar sensibilizadas e iam adotá-lo para trabalhar com ele. Claro que hoje em dia já há milhares de empresas que trabalham com o Bitcoin, mas ele começou por ser especulativo. Tanto mais que os Bitcoins continuam a ser minerados até 2140, salvo erro, e depois sim, depois termina a mineração. Porque, no fundo, eles são, enfim, fruto da especulação, porque não há um número limitado. Agora, quando um token é criado com um ecossistema definido, que é o nosso caso, em relação aos CSRs, esses tokens têm utilidade garantida. São utilitários, não são fruto da especulação. Têm um número limitado. Há um número limitado de tokens originais, há um número limitado de CSRs 25, haverá um número limitado de CSRs 26 e tudo está no tokenomics. Está lá tudo. É só consultar e buscar essa informação. Fiquem com esta ideia, token utilitário. Se forem à internet, vão descobrir que há milhares e milhares e milhares de tokens especulativos. Não vale a pena porque aí a pessoa entra nesse mercado e normalmente afunda-se se não souber trabalhar nesse mercado. Portanto, tokens utilitários, sim, tokens especulativos, fujam disso.